Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Ademir Martins, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Novo Tempo. Quero declarar minha satisfação por estar atendendo ao convite da minha amiga capelã Rosane Paiva para estar gravando essa reflexão que será baseada em uma meditação bíblica, e eu quero enfatizar que nesse momento tão difícil que nós estamos passando, devemos nos apegar com a palavra de Deus. Eu não sei quantas pessoas estarão me ouvindo, eu só tenho uma certeza: a palavra de Deus, ela cumprirá o seu propósito, porque nela está escrito que ela não voltará vazia, mas prosperará para o qual está sendo enviada. E nesse momento, a palavra do Senhor está sendo enviada para despertar a sua fé, levantar o seu ânimo e te fortalecer nesse tempo que nós estamos passando. Eu quero fazer uma meditação com vocês na passagem bíblica do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 15. Eu quero meditar em 3 parábolas muito conhecidas e enfatizar um ponto importante nas 3 parábolas e algumas informações que eu tenho certeza que, assim como Deus falou ao meu coração e me fortaleceu, eu creio que também irá falar ao teu coração e te fortalecer nesse momento tão especial. Lucas, capítulo 15, versículo de número 3. Nós vamos ler alguns versículos e logo após estaremos fazendo a meditação nessa oportunidade, nessa reflexão. Lucas, capítulo 15, versículo 3. Eu vou fazer uma leitura numa versão King James. Pode ser que difere um pouquinho da revista atualizada, a revista corrigida, da nova tradução na linguagem de hoje, o NVI, mas a sua essência é a mesma. Vamos lá, Lucas capítulo 15, versículo 3. Abra aí a sua Bíblia ou no seu celular. É importante que você tenha entendimento de que esta reflexão é baseada na palavra de Deus, e a palavra de Deus é o que gera a nossa fé, alimenta a nossa alma, levanta o nosso ânimo e nos capacita a enfrentar e vencer todos os desafios. Lucas capítulo 15, versículo 3. Foi então que Jesus lhes propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? E assim que a encontra, coloca-a por sobre os ombros, cheio de júbilo, e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Versículo 8. Ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 11. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dai-me a parte da herança que tenho direito. E, consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Versículo 13. Não se passando muito tempo, e o filho mais novo, reunindo tudo o que tinha, partiu para terras distantes e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Versículo 17. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei,
tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Versículo de número 22. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Versículo 23. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Versículo 24. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Essas parábolas são muitíssimo conhecidas. A parábola do filho pródigo ou do filho perdido é uma das parábolas mais conhecidas e também mais pregada. Com certeza você já deve ter ouvido falar, ouvido uma mensagem, uma reflexão, uma pregação, né? Ou até mesmo alguma ilustração baseada na parábola do filho pródigo ou do filho perdido, ou alguma mensagem baseada na ovelha perdida, ou alguma mensagem baseada na dracma perdida, na moeda perdida. De qualquer forma, você vai observar que o que faz, né, que nos leva e que nos chama muita atenção no texto é sempre a ênfase. A primeira, a parábola da ovelha perdida. A segunda, a parábola da moeda perdida. A terceira, a parábola do filho perdido. A primeira coisa que eu quero que você reflete comigo nesta meditação é que a ênfase é sempre dada naquilo que foi perdido. É sempre dada naquilo que é negativo. Por isso eu quero que você entenda essa reflexão de poucos minutos. A nossa memória, ela tem a capacidade de assimilar em posições privilegiadas a negatividade. Essas três parábolas não foram de coisas que foram perdidas definitivamente. Pelo contrário, a ovelha perdida foi achada pelo pastor e restituída ao rebanho. A moeda perdida, a dracma perdida, foi achada pela sua dona e restituída ao que ela já tinha. O filho que foi embora, ele caiu em si, voltou para casa e foi restituído à sua família. Então eu quero que você entenda nesta reflexão que eu quero mencionar, profetizar sobre a tua vida, não perdas, mas restituição. Estamos precisando de restituição, mas como a nossa natureza tem uma tendência para a negatividade, então a ênfase é sempre dada na negatividade, e o adversário da nossa alma sabe disso, inclusive usa os meios de comunicações para nos impor o medo através da negatividade. O exemplo é esse. Hoje é 27 de junho, tá? E foi atingido agora um número expressivo de pessoas que chegaram ao óbito por causa da Covid-19, de 57 mil, mas eles só dão ênfase ao óbito, aquilo que nos causa medo, espanto, que nos traz, né, a falta de ânimo e de fé para avançar. Mas eles esquecem de mencionar que foram 1.313.000 contaminados. Desse 1.313.000 contaminados, tiveram 715.905 pessoas recuperadas, restituídas. Eu quero que você entenda nesta reflexão, querido, não dê ênfase à negatividade, mas receba esta palavra de restituição baseado naquilo que eu vou mencionar para você nesse momento. A primeira coisa que nós vamos observar na parábola da ovelha
restituída é que quando ela se perdeu, o pastor, ele se mobilizou imediatamente para ir em busca da ovelha perdida. Eu quero que você entenda nessa noite, não sei o que você perdeu, eu não sei qual é o tamanho do estrago que essa pandemia lhe causou, pode ser emocional, pode ser financeira, pode ser de diversa ordem, até espiritual, mas eu quero dizer que Deus tem restituição para os seus filhos. E quando Jesus, ele traz a revelação dessas 3 parábolas em sequência, ele tinha um propósito. E qual é o propósito? É ele mostrar que mesmo uma ovelha perdida, ela faz muita diferença para o pastor. O pastor deixou 99 em segurança e foi em busca da única que tinha se extraviado. Eu quero te dizer, primeira lição, nunca se conforme com as perdas. Não se conforme com as perdas. Se você teve uma perda, creia, você pode ser restituído. A segunda coisa que nós vamos observar na parábola, tanto na primeira quanto na segunda, que eles não se conformaram com a perda e foram em busca da restituição. A restituição é uma promessa e para você alcançá-la, você precisa ir em busca dela. Olha, o versículo 6, ele vai dizer, preste bem atenção, no versículo do número 4, ele vai assim, e vai em busca da que se extraviou. Primeiro, não se conforme com a perda. Segundo, vá em busca da restituição. Ele vai fazer algo tremendo, ele vai buscar aquela ovelha perdida, e se ela estava perdida porque não tinha condições de voltar para casa, e para ela voltar precisava de esforço, de empenho daquele que estava em busca da restituição. Se você quer ter restituição, você precisa se empenhar. O milagre de Deus não isenta a responsabilidade da nossa parte no processo. Acredite no que eu estou falando para você, em nome de Jesus. Segundo, ele vai em busca e acha. E quando ele volta, ele se alegra. Menino, pode haver um momento de tristeza na sua vida por causa de uma perda momentânea, mas haverá uma proposta de alegria pela restituição. Eu quero agora que você vá com a sua mente para a parábola da dracma perdida. Como o tempo é curto, eu preciso ser rápido. A dracma, a moeda perdida, representava, se fosse em valores atuais, aproximadamente um dia de um trabalhador. Era o que significava na época, hoje aproximadamente 100 a 150 reais. Preste bem atenção, ela perdeu uma e ainda tinha 10, mas ela vai em busca daquela que perdeu. E para ela buscar a que havia perdido temporariamente e alcançar a restituição, ela foi preciso fazer alguma coisa importante. A primeira coisa que ela faz é acender a luz. Quer dizer, ela estava na escuridão, e na escuridão nós teremos algumas perdas e não sabemos como procurá-la e como restituí-la. A restituição necessariamente passa pelo inconformismo pela perda, pela ação, pela restituição e fazer aquilo que é necessário. Ela não tinha como ter a sua dracma restituída se ela não acendesse a luz. Eu quero que você entenda que é muito importante nesse momento. Se você quer restituição na sua vida, você precisa de luz. E luz é o que dissipa as trevas. Nas trevas nós ficamos perdidos, confusos, sem saber o que fazer. Mas quando a luz ela é acesa, as trevas se dissipam e Deus começa a nos mostrar o que nós precisamos fazer. Ela acendeu a luz. Jesus, ele diz para nós em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem está em mim jamais andará em treva. O Salmo 119, 105 vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu quero que você entenda que esta mensagem tem o poder de te fortalecer para que a restituição aconteça na tua vida. O filho foi restituído à sua casa quando ele caiu em si. Quando esta palavra chegar ao teu coração, caia em si, reveja o que você precisa fazer para que a restituição aconteça na tua vida. Eu quero orar por você e abençoar a tua vida em nome de Jesus. Pai maravilhoso,
Deus de amor, bondade e misericórdia. Eu não sei quais as perdas que marcaram a vida dos teus filhos e filhas que estão me ouvindo nesse momento, mas eu creio, meu Pai, que o Senhor tem o poder de restituir. Pode ser na parte de provisão, porque a ovelha representa a provisão, pode ser na parte financeira, porque a dracma representa o poder financeiro, pode ser, Pai querido, na parte familiar, mas a ovelha foi restituída, a dracma foi restituída e o filho foi restituído. Haverá, Senhor da glória, de se cumprir esta palavra na vida de cada um dos teus filhos que estão me ouvindo e creem no poder da restituição. O Senhor pode restituir em todas as áreas, fazendo um milagre da restituição em nome de Jesus de Nazaré. Eu oro e abençoo os teus filhos e declaro em nome de Jesus que haja restituição na vida de cada um. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e o seu ministério. Um beijo no coração. Deus te abençoe.